Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática e agora a revisão para avaliação 1. Professor Nielson Medeiros. Vamos lá, a primeira questão. Bom, a primeira questão diz assim, gente. A distância entre os pontos 1 e menos 1 e menos 2 e 3 é... Como é que eu calculo isso aqui usando esses dois pares ordenados e encontrar uma distância entre eles, né? Veja bem, primeiro eu vou designar aqui que o primeiro par ordenado é o ponto A e o segundo par ordenado é o ponto B, onde a abscissa do ponto A é 1 e a ordenada do ponto A é menos 1. A abscissa de B é menos 2 e a ordenada de B é 3. Portanto, para calcular a distância entre esses dois pontos, você usa essa fórmula aqui. D de AB é igual a raiz quadrada de x de A menos x de B elevado ao quadrado, mais y de A menos y de B elevado ao quadrado. Onde DAB é a distância do ponto A ao ponto B. Certo? Vamos substituir agora x de A e y de A, que é esses dois valores aqui. X de A é a abscissa do ponto A, y de A é a ordenada do ponto A. X de B e y de B, consequentemente, é a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B. Então, substituindo, eu tenho que x de A é 1, x de B é menos 2, y de A é menos 1 e y de B é 3. Então, fazendo as devidas substituições, nós temos que d de AB é igual a raiz quadrada de 1 menos menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 1 menos 3 elevado ao quadrado. Continuando, nós temos, resolvendo a parte do parênteses, eu tenho que menos com menos dá mais, fica 1 mais 2. E a segunda parcela aqui dessa soma, nós repetimos aqui. Então, continuando, 1 mais 2 dá 3, fica 3 ao quadrado. Mais, aqui da fórmula, menos 1 menos 3 dá menos 4 elevado ao quadrado. Dando continuidade, 3 ao quadrado é 9 e menos 4 ao quadrado é 16. Professor, 16 porque todo número negativo elevado a expoente par sempre é positivo. Então dá 16. Até porque, gente, menos 4 vezes menos 4 fica menos com menos dá mais, tá? Portanto, 9 mais 16 é igual a 25. A raiz quadrada de 25 é 5 unidades de comprimento. Ok? Então, gente, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: o perímetro do triângulo de vértice 1, menos 2, 3, menos 1 e 1 e 2 é... Professor, o que é perímetro? Calma, vamos ilustrar primeiro um triângulo. Bom, o perímetro de um triângulo é a soma dos lados. Esse, mais esse, mais esse. Ou seja, nada mais nada menos é o comprimento somando os três lados. Tá certo? Então, vamos designar para o cálculo o primeiro vértice desse triângulo, chamei de A, que é o primeiro par ordenado. Veja bem, 1 e menos 2. O segundo par ordenado, eu chamei do ponto B, 3 e menos 1. O terceiro, eu chamei de C, 1 e 2. Tá certo? Agora, para calcular cada lado do triângulo, eu designei uma simbologia matemática pela distância de cada ponto a outro. Distância de AB vai ser DAB. Distância de A para C vai ser DAC. E distância de B para C vai ser DBC. Cada distância dessa representa a medida de um lado, ok? Como nós temos as coordenadas de cada ponto, basta agora a gente fazer o cálculo das distâncias. De que forma, professor? Bom, primeiramente eu vou designar que essa distância DAB é a cor laranja. Eu vou usar um quadro laranja aqui para calcular essa distância. É a mesma fórmula da questão número 1. Então, fazendo as devidas substituições nas coordenadas aqui, eu vou ter que x de A é 1, x de B é 3. Então, fica 1 menos 3 elevado ao quadrado. Mais aqui da fórmula, y de A é menos 2, y de B é menos 1. Então, fica menos 2, menos da fórmula e menos 1 entre parênteses, para não ficar menos com menos, tá? Dois sinais do lado um do outro. É elevado ao quadrado. Continuando, 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos menos 1 fica menos 1. Por quê, professor?
Menos com menos dá mais. Aí fica menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Logo, é elevado ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4, como eu já falei. Qualquer número negativo elevado a expoente par sempre é positivo. É só fazer o jogo da potência. Mais menos 1 ao quadrado, eu tenho que é 1. Então, fica 4 mais 1, raiz quadrada de 5. Aproximadamente 2,24 UC. UC é a unidade de comprimento, como nós vimos anteriormente. Agora, vamos calcular a segunda medida do lado do triângulo, que eu chamei de DAC. Então, aqui eu representei pela cor verde. Vou usar um quadro verde para calcular. Veja que aqui era DAB no primeiro cálculo e agora é DAC. Então, se é DAC, eu vou usar as coordenadas do ponto A e do ponto C. Anteriormente foi do ponto A e do ponto B. Então, vamos lá. Quem é x de A? 1. Quem é x de C? É 1. Fica 1 menos 1 elevado ao quadrado. Mais, quem é y de A? Menos 2. Quem é y de C? 2. Fica menos 2, menos da forma 2 elevado ao quadrado. Continuando, 1 menos 1 dá 0, fica 0 ao quadrado, mais menos 2 com menos 2, fica menos 4 elevado ao quadrado. Continuando, 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado é 16. 0 mais 16 é 16. Logo, a raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, a distância do ponto A ao ponto C é 4 unidades de comprimento. E, por sua vez, e por fim, eu calculo a última medida desse lado aqui, que eu chamei de DBC, na cor amarela. Então, eu vou abrir um quadro amarelo aqui e calcular. DBC é a raiz quadrada de xb menos xc ao quadrado, mais yb menos yc ao quadrado. Usando as coordenadas dos pontos B e C, temos raiz quadrada de 3 menos 1 elevado ao quadrado, mais menos 1 menos 2 elevado ao quadrado. Então, 3 menos 1 é 2, fica 2 ao quadrado. Menos 1 com menos 2 fica menos 3 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13 é igual a aproximadamente 3,61 unidades de comprimento. De posse das três medidas dos lados, eu vou somar essas três medidas e garantir o perímetro, que eu represento por 2P, ok? 2P é igual a DAB mais DAC mais DBC, que é a medida de cada lado. Professor, se fosse um quadrado, é a soma dos 4 lados. Se for um pentágono, é a soma dos 5 lados, tá? Então, o perímetro é sempre a soma de todos os lados. Portanto, DAB é 2,24, DAC é 4, DBC é 3,61. Note que eu coloquei 0,00 aqui no 4, mas quem quiser colocar só 4 não tinha problema. Foi só para acompanhar as duas casas decimais das outras duas medidas, tá? Na hora de somar, vírgula embaixo de vírgula, casa decimais com casa decimais, tá? E parte inteira com parte inteira. Então, somando isso, vai ficar 9,85 unidades de comprimento, é a medida do perímetro. Ok, pessoal? A gente termina por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.